Guerreiros Libertos de Zion, muito boa tarde. Pessoal, esse é um conteúdo que eu vou estar apenas aqui regravando, até para acrescentar um pouco mais de detalhes, né, em relação a ele, porque quando eu gravei ele a primeira vez, eu acredito que ele não tenha ficado com uma riqueza de detalhes muito boa. Ele ficou de forma um tanto genérica e eu não expliquei detalhadamente alguns dos motivos nos quais eu me tornei um MGTOW. Então, nesse podcast aqui, eu vou tentar esmiuçar bem, trazer alguns dos pontos, né, aos quais me trouxeram para o MGTOW. Acredito que vai ficar assim, de certa forma, bem útil para o pessoal aí inscrito do canal, quem é novo nesse meio, entender. Eu acredito que alguns dos motivos que eu vou apontar aqui vai coincidir bastante com a maioria das pessoas. Eu só não vou dizer 100% porque alguns aderem ao MGTOW após casamento, depois que teve filhos. Então a situação desses caras aí já é mais complicada. Que nem eu falei num podcast anteriormente aqui no canal, que o meu conteúdo ele é mais voltado para aquele cara não necessariamente adolescente, mas aquele cara jovem da sua faixa aí dos 20 aos seus 30 anos que ainda não entrou nessa barca furada que é o relacionamento e eu acredito que ele ainda tem chance de não cair numa vara de família, né? Ou numa Lei Maria da Penha e por aí vai. Então vamos lá, pessoal. Quando eu resolvi aderir ao MGTOW, era uma época na qual eu estava numa depressão, né? Digamos assim. Eu já eu já estava com muito desgosto, né? Sem esperança, sem qualquer vontade de viver assim, de certa forma. E eu acordava assim, todos os dias, já acordava xingando o pessoal. Ô, vida lixo do caramba, todo saco cheio dessa porcaria, tudo mais, só dá coisa errada, né? Então o que que aconteceu? Eu, procurando aí algumas alguns vídeos na internet, né, sobre questão, eu acredito que era de relacionamentos também. Aí eu acabei topando com o canal do padrinho, né, o Dom Sandro. E aquilo me despertou de tal forma. No começo eu dei uma de Nil, né? Tentei negar aquilo lá, né? Tentei fingir que talvez era um exagero ou que realmente não era bem daquela forma, né? Quase como pagando de isentão, de certa forma. Só que a Red Pill, pessoal, ela bateu assim tão forte. E era uma época também que eu já estava cansado de procurar respostas em outros lugares. Porque quando você procura por conta, você se dá com muita informação lixo, informações porcas, informações que não agregam em nada. Né? Sejam aí puas, sejam informações religiosas, o, e qualquer outra informação assim que você escuta aquilo, até te dá alguns estalos, mas não resolve o problema, né? E era também a época que eu recém tinha saído, né, da igreja, né, já tava caminhando aí já para os meus primeiros passos aí ao ateísmo. E foi assim,
a Red Pill foi fundamental para que eu conseguisse melhorar mais ainda, né? Foi um passo que eu consegui melhorar ainda a minha vida, né? Não que alguns canais de puas não tiveram uma certa participação, só que eu extraí a parte boa que o Pua ensina, porque nem todo o conteúdo do Pua ele é 100% inútil. Qual é o problema dos Puas? Eles falam que você tem que se desenvolver para pegar mulher. Mas o que que eu fiz? Não, aqui tem dicas boas de desenvolvimento pessoal. Eu não quero saber de mulher, né? Então eu vou pegar só essa parte de desenvolvimento, as dicas de como se desenvolver pessoalmente e qualquer coisa relacionado à mulher eu descarto. Então outros canais MGTOWs foram ajudando e integrando mais conhecimento nessa parte. Aí o que aconteceu? Eu já estava exausto, né, de tantas promessas, vamos dizer assim, tantas mentiras que eu escutei na Matrix religiosa e que nunca se concretizaram, né? Muitas mentiras ditas dentro dessa Matrix, as quais engana você, né? Então você fica naquela expectativa de que aquilo vai acontecer, aí o que realmente acontece é que piora tudo. Então eu, já cansado da matrix religiosa, já exausto, passei a buscar informações em outros meios, vamos dizer assim. E a Red Pill foi o fundamental, principalmente nessa questão aí de relacionamentos, né? Porque o que a gente vê hoje em dia é o que exatamente acontece para todos, né? O que a gente mais ouve aí de vários canais é o que realmente acontece, né? O cara bom ele é chutado, ele é massacrado, humilhado, desprezado, porém aquela classe que a gente já está careca de saber, né? Os Zé Droguinhas, bandidos, né? Maconheiros, para esses não falta mulher. E as justificativas nas quais eu mais ouvia na época ou se era terceirizado a culpa no 666, né, por a mulher agir dessa forma, ou se imputava a culpa em mim, tentava-se lá manobrar a situação para que a culpa fosse minha, ou é, tentava se passar um pano ali para a mulher, falando que não, talvez ela não entendeu, né, verdadeiramente a palavra do Senhor, ela não tem o conhecimento necessário para se esquivar das armadilhas, né, do 666. Então nunca se atribuía-se a culpa a ela. Então, como eu sempre era culpado ou era o 666, então eu realmente acabei desistindo disso. Eu pensei, ah não, isso daí não é pra mim, né? Então, já que eu não sou competente, né? Eu não tô tendo capacidade, então não vou mais mexer com isso daí não. Deixa pra lá, deixa isso daí pra quem é capaz, né? Vamos dizer assim. E, e o que mais? Então eu acabei largando isso de mão. E nessa época que eu tava com depressão, né, muitos dos vídeos do Padrinho foram esclarecendo muitas coisas, fora outros canais. Então eu fui atrás das obras de Nessahan Alita, onde lá ele faz praticamente um dossiê de todas as mulheres, né? Ele explica todos os comportamentos, né? Hipergamia, explica a atração pelo mal,
o profano na sua maior finese, né? Então, os livros de Nessarran Alita foram exatamente o que eu precisava para pular fora, né? Então, eu já pensava assim, não, é com isso que eu tô lidando, né? Não, sai fora. Eu não quero isso pra mim. Deixa isso pra lá mesmo. Se antes, se antes de ver isso daqui eu já criei a convicção de que eu não queria, agora é que eu quero menos ainda. Sai fora, né? Deixa pra lá isso aí e pronto, né? Aí deixei pra lá. Então, esse foi um dos motivos aos quais eu me tornei aí um MGTOW. É, e assim, pelo que eu aprendi, né, do que é o casamento, de como funciona, o casamento basicamente é o homem transferindo a renda para a família. Então, dependendo de como vai ser sua renda, dependendo de como você está inserido, né, na sociedade, depende basicamente 100% da sua renda, vai. Acredito que essa seja a resposta ideal. Dependendo do quanto você ganha, quanto dinheiro você é capaz de fazer, não vai sobrar nada para você, né? Então, quem entra no casamento tem que entrar ciente de que o seu dinheiro é da família e não mais seu. Da família, entre aspas, né? Vai tudo para a mulher, né? No parênteses aqui. Então, eu não quero ter que abrir mão de coisas que eu gosto de fazer. Então, por exemplo, se chegasse um momento da minha vida em que eu tivesse que parar de fazer o esporte que eu amo, né, ou de comprar coisas que eu gosto para ter que, por exemplo, colocar dinheiro para comprar uma fralda para um filho, eu não abriria mão do que eu gosto de fazer para comprar fralda, pessoal. Então eu acho que quem casa tem que ter essa consciência, ou pelo menos deveria entender como é que funciona. Então assim, quem não quer esse tipo de coisa tem que ter a ciência disso. Então eu comecei a ver que também esse tipo de vida não é para mim, né? Eu sou um cara que porque a minha ideia, pessoal, quando eu era Blue Pill, era de encontrar uma mulher que também não quisesse filhos, né? E então nós viveríamos simplesmente como um casal que não tem filhos, né? Mas o que todo mundo falava pra mim quando eu abordava dessa forma é que uma hora ou outra a mulher ia querer, mas eu não acreditava nisso, de certa forma. Eu acredito que hoje em dia os homens, não só os homens quanto as próprias mulheres, elas correm, né, da maternidade, porque tem muitos fatores aí envolvidos. Então, o que acontece? Eu acho que todo mundo que queria estar num casamento ou num relacionamento sério, eles têm que ter essa noção que o homem é a carteira do negócio. Então toda a responsabilidade financeira cai sobre ele, né? Então eu não queria, eu não acho que vale a pena eu fazer sacrifícios de coisas que me fazem feliz, né? Pra, por exemplo, sustentar filho e tudo mais. Então, esse foi um dos motivos aí que também me levou a crer que o MGTOW ele é pra mim. E vejamos, eu acho que essa parte aqui entra mais na matrix religiosa também, né? Eu eu não sei, pessoal. Tem pessoas que vão é, talvez até criticar essa minha fala, mas foi um dos motivos que me levou a ser um MGTOW, né? Porque
eu vejo que quando uma pessoa está inserida na matrix religiosa, aquela comunidade religiosa exige que a pessoa tenha funções, cargos na igreja, e você tem que abdicar do seu tempo para participar dessa comunidade. Só que o que, que acontece? Essa comunidade ela é tomada por muitas normas e na época que eu era inserido nisso, eu tentava seguir, né, dos padrões que eles pediam. Só que você nota, às vezes em pouco tempo no qual que você está inserido nessa comunidade, que quem realmente tem, é, como é que eu posso dizer, quem realmente tem garra para tentar seguir aquilo ali é pelo menos 0,0001% das pessoas que estão lá. Muitos levam vida dupla ou colocam capa só quando estão naquele meio. Então, é algo, pessoal. Eu não vou falar que eu era perfeito, pessoal. Pelo contrário, eu tenho muitas falhas. Porém, eu via que muitos dos que estavam lá não tinham nem sequer um pouco de força de vontade para pelo menos se adequar aos ditames, né? Tem muitos ali que usam aquilo como mecanismo para manipular, né, e enganar e disfarçar o que eles realmente são. Alguns são caloteiros, mentirosos, adúlteros, e por aí vai, né? Tem de tudo lá dentro. Então, pessoal, eu optei por sair fora, né? Esse tipo de coisa aí também não é pra mim, né? Eu não quero perder meu tempo com isso, né? Eu acredito e muito também do que me levou a sair da matrix religiosa foi a ineficiência, né, do próprio Deus lá que eles, digamos, vendem, né? Eu acho que é mais isso, eles vendem para você uma proposta, né? E eu ouvia muito daquelas profecias e tinha coisas que eu escutava, né? Coisas boas assim, né? Que eu escutava daqueles dos pastores, né? Muitas das supostas promessas para minha vida, né? Que desde aquela época eu escuto, hoje eu já tenho 30 anos e nada, né? Então, já perdeu totalmente a credibilidade comigo, né? Eu acredito, às vezes quando eu tenho contato assim com essas pessoas assim do meio que falam essas coisas, olha, Deus tem uma promessa aí pra você, né, que ama a sua vida, que não sei o que, né, pra não faltar com educação, pessoal, eu só falo não, amém, né, obrigado aí e tudo mais, mas se eu falar pra vocês que eu acredito em alguma coisa que eles falam, eu não dou o mínimo crédito, pessoal, porque eu acho que assim, eu acho que quando, quando eu quero, por exemplo, te dar alguma coisa, por exemplo, eu tenho um amigo, aí eu gosto muito desse amigo, aí eu falo, não, cara, você é um amigo assim muito importante pra mim, né? Eu vou te presentear com algo aqui, mas não falo quando, nem como. Aí passa anos, né? Fica sempre aquela ladainha, não, gosto pra caramba de você, ó, vou te dar um presentão. Não, gosto pra caramba de você, ó, vou te dar um presente da hora, aquele presente lá. E nunca acontece, pessoal. O que que você vai tirar de conclusão? Que é mentira, né? Então esse foi um dos motivos aí no qual ela, a matrix religiosa, ela foi retirada aí de mim de todas as vezes, né? Então, pessoal, nesse processo aí, depois de ter me libertado aí de várias amarras, né, do relacionamento,
né, ganhando conhecimento, principalmente das leis. Eu acho que quando eu fui me aprofundando ainda mais nas leis, pessoal, aí eu comecei no estado meio que de pânico e histeria, vendo vários aditivos sendo aprovados. Aí eu até parei de ver alguns vídeos sobre as leis, porque eu comecei a criar até um certo pânico, né? Eu tinha medo de alguma mulher na rua vir falar comigo e do nada surtar, começar a gritar, eu ser preso, né? Aí eu comecei até a ignorar mulheres na rua, né? Às vezes tava andando assim, aí a pessoa só queria pedir uma informação, eu via que era uma mulher, saía correndo, sabe? Com medo assim de ser acusado, né? Aí, mas não que eu não tome cuidado, né? Foi só um detalhe aí. Então, pessoal, quando eu abandonei aí todas as amarras, né, e comecei a, a me concentrar no desenvolvimento, tudo começou a melhorar. Ganhei mais dinheiro, autoestima estava lá em cima, shape melhorando, né, desempenho no pro wrestling também melhorando. Então, a Red Pill, pessoal, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, sabe? Eu fico triste foi de não ter conhecido, não ter topado com algum vídeo do Padrinho, por exemplo, antes, né? Ou em algum vídeo de qualquer outro canal migtal, né? Fosse o do Fúria, fosse qualquer um, do Tatuado, do Jason, do Von Baster. Se eu tivesse, pessoal, obtido esse conhecimento já antes, nossa, hoje eu estaria muito melhor do que eu tô agora. Por mais que eu esteja assim de certa forma orgulhoso, né, do que eu sou hoje, é, eu tenho certeza que eu estaria já muito melhor, muito mais avançado. Eu não teria sofrido assim tantas pancadas emocionais, né? Não teria evitado muito derramar de lágrimas, já teria me, me desenvolvido talvez muito mais e estaria também praticamente aí umas 8 vezes mais feliz, sem dúvida alguma, né? E falo mais, pessoal. Acredito que muitos de vocês também acho que passaram por algumas dessas experiências aí e hoje estão livres. Só que eu realmente, pessoal, se eu pudesse, se eu tivesse topado, né, em algum canal antes, eu acho que hoje eu estaria muito mais feliz, verdade. Só de você sair fora de muitas dessas matrix, né? Eu também sou uma pessoa assim, por mais que o pro wrestling lide com um público, né, lide com pessoas, eu acho que quanto menos pessoas você convive, mais leve é a sua vida, né? Você tem aí muito mais tranquilidade, paz e sossego, né? Eu vou tentar também, né, de certa forma alcançar aí o Ghost, né? A fase já de Ghost, o nível de Ghost. Mas eu acho que eu não vou conseguir ser totalmente Ghost por causa do Pro Wrestling, né? Eu vou estar sempre em contato aí com muitas pessoas, mas a gente chega lá, né? Bom, pessoal, quero agradecer aí, né? Esse conteúdo aqui, um conteúdo regravado com uma maior riqueza de detalhes. Espero que vocês tenham gostado, né? Então, basicamente foi isso que me levou a me tornar aí um MGTOW, tá? Espero que tenha ficado aí bem mais esmiuçado aí para vocês. Então, pessoal, deixem seu comentário aí, deem um like no vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.